Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números do VBI Prime Properties, o famoso PVBI 11. É um dos fundos de escritórios mais comentados do mercado e a gente vai ver de perto como ele está se saindo, principalmente com essa questão da vacância e, claro, o que isso significa para o futuro do fundo. Olha só, para todo mundo ficar na mesma página, os dados que a gente vai conversar aqui são do mês de setembro de 2025, tá? Eles foram divulgados pela gestão do fundo agora num relatório de outubro. Beleza? Para a gente ter uma visão completa, separamos a análise em 6 partes. Vamos dar uma olhada no retrato do mês, depois um raio-x dos resultados, analisar o portfólio, os inquilinos e contratos, a saúde financeira e, para fechar, um balanço geral e as perspectivas. Então, começando pelo começo, o retrato do mês. Vamos direto para os indicadores que todo mundo quer saber, a começar pelos dividendos. O valor distribuído foi de 45 centavos por cota. E aqui, vale um lembrete, esse valor já era esperado, viu? Ele reflete aquele ajuste semestral que a própria gestão já tinha avisado o mercado que ia acontecer. E o que isso representa em termos de retorno? Bom, isso dá um dividend yield anualizado de 6,9%. Para chegar nesse número, a conta é feita com base no preço da cota lá no fechamento do mercado no finalzinho de setembro. Outro número super importante, o P sobre VP, que fechou o mês em 0,72. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, é como se o mercado estivesse vendendo cada real de patrimônio do fundo por apenas 72 centavos, ou seja, um desconto de 28%. E aí fica aquela pergunta, né? É uma pechincha, uma oportunidade de comprar barato, ou o mercado está enxergando algum risco aí, talvez por causa da vacância? E só para a gente não esquecer, qual é a praia do PVBI 11? Basicamente, o foco dele é em imóveis corporativos de altíssimo padrão, sabe? Aqueles que a gente chama de Triple A. O objetivo é duplo, ganhar dinheiro com o aluguel desses prédios e, quem sabe, ganhar um bom dinheiro também na hora de vender um deles. Certo, agora vamos botar a lupa nos números. É hora de fazer um raio-x dos resultados para entender direitinho de onde veio e para onde foi o dinheiro do fundo nesse mês. Olhando por cota, a coisa fica mais clara. O fundo gerou uma receita total de 58 centavos. Daí a gente tira 10 centavos de despesas totais, o que nos deixa com o resultado de 49 centavos que poderia ser distribuído. Mas, atenção num detalhe, desses 58 centavos, 4 vieram de uma coisa que não acontece todo mês. Foi uma multa pela saída de um inquilino. É bom ter isso no radar. E aqui a gente vê uma decisão bem interessante da gestão. O fundo podia distribuir 49 centavos, certo? Mas distribuiu 45. E os outros 4 centavos? Foram guardados, foram para a reserva. Isso é uma atitude bem prudente, né? Está reforçando o caixa para qualquer coisa que venha pela frente. E essa estratégia de guardar um pouquinho todo mês já está dando resultado. O fundo agora tem um total acumulado de 23 centavos por cota em reservas. Pensa nisso como um verdadeiro colchão de segurança. Se vier um mês mais fraco, o gestor pode usar essa grana para ajudar a manter os dividendos estáveis. Beleza? Já entendemos os números. Mas e os imóveis? Quais são os prédios que estão gerando essa grana toda? Vamos dar uma olhada no portfólio agora e já vamos começar pelo assunto do momento para o PVBI 11, a vacância. Antes de olhar os números, é super importante a gente entender a diferença entre dois tipos de vacância. A física é fácil, é o tanto de espaço, em metros quadrados, que está vazio, desocupado. Já a financeira é o impacto disso no bolso, ou seja, é o quanto de grana o fundo está deixando de ganhar porque aqueles espaços estão vazios. E os números de setembro são esses aí. Vacância física em 16,5% e a financeira em 17,7%. Percebe que a financeira está um pouquinho maior? Esse é um sinal. Significa que os espaços que estão vagos hoje são, na média, um pouco mais caros. O aluguel deles por metro quadrado é um pouco maior que a média dos espaços que já estão alugados. E de onde vem a maior parte da receita? Olha, a concentração é grande em São Paulo em ativos que são a nata do mercado. Para ter uma ideia, só 2 prédios, o FL 444 e o Park Tower, que ficam em áreas super nobres da cidade, já são responsáveis por mais da metade de toda a receita de aluguel do fundo. É bastante coisa. Prédios de luxo são ótimos, mas eles não se pagam sozinhos, né? A gente precisa de bons inquilinos e de contratos bem amarrados. Eles são a base de tudo. Então vamos ver como o PVBI 11 está nessa parte. O grande nome da linha de inquilinos é a Prevent Senior. Sozinha, ela responde por 28% da receita. Isso é o que a gente chama de inquilino âncora. Ter uma empresa desse porte e ainda por cima do setor de saúde, que tende a ser mais estável, dá uma segurança bem grande para o fluxo de caixa do fundo. E teve bastante gente entrando e saindo, viu? A notícia boa foi a entrada da NF Advocacia.
Mas o ponto de atenção são duas saídas bem importantes que estão programadas: Cassione e Julius Baer, e o impacto disso não é pequeno. A própria gestão já está avisando que a vacância física deve pular para 22,2% lá no comecinho de 2026. Mas se por um lado tem gente saindo, por outro, olhando para o longo prazo, a situação dos contratos está bem tranquila. Dá uma olhada, a grande maioria da receita, tipo 63%, vem de contratos que só vão vencer lá em 2029 ou depois. Isso dá uma previsibilidade de receita gigante para os próximos anos. Agora, um assunto que não dá para ignorar de jeito nenhum: a saúde financeira. Vamos ver como o fundo está de dívidas e solvência. E aqui vem uma informação que é música para os ouvidos. Essa frase é do próprio relatório da gestão, e ela é claríssima. O fundo não tem nenhuma dívida para pagar pela compra dos imóveis. Ele não está alavancado. Em outras palavras, tudo que ele tem foi comprado com capital próprio. Num cenário de juros nas alturas como o de hoje, isso é uma vantagem gigantesca, porque não tem despesa com juros comendo o resultado. Bom, para a gente fechar nosso papo, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça, qual é o saldo final e o que a gente pode esperar do PVBI11 daqui para frente. Resumindo a ópera, do lado positivo, é um fundo super sólido. Não tem dívidas e está com a reserva de caixa crescendo. Isso é excelente. Agora, o ponto que a gente precisa ficar de olho, o calcanhar de Aquiles no momento, é a vacância. Ela já não está baixa e a previsão é que aumente com essas saídas que estão por vir. Claro que a gestão não está parada. Eles dizem no relatório que estão correndo atrás para ocupar esses espaços vagos. A estratégia é ser flexível, sabe? Eles podem customizar uma área para o inquilino ou oferecer espaços que já estão prontinhos para usar. A ideia é facilitar a vida de quem quer alugar e fechar negócio mais rápido. Inscreva-se e continue acompanhando nossos vídeos. Aproveite também para conhecer novos fundos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para o futuro. O fundo está com o caixa reforçado, não tem dívida nenhuma, então como é que o PVBI11 pode usar essa força financeira toda para virar o jogo? Será que essa é a hora de ser mais agressivo, oferecer condições melhores e transformar esse desafio da vacância em uma grande oportunidade para capturar os melhores inquilinos do mercado?